Olá! Seu filho já apresentou medo em alguma situação ou de alguma coisa? É isso que nós vamos falar hoje. Todo ser humano sente medo em algum momento da vida ou em vários momentos da vida. É claro que esse medo, em algumas determinadas fases, eles aparecem de forma mais exacerbada por conta, muitas vezes, da criança não conseguir entender exatamente aquela situação que se apresenta a ela. E hoje o que eu vou falar para vocês é exatamente sobre esses medos esperados. Um bebezinho, geralmente em torno dos 6, 7 meses, começa a apresentar medo de pessoas estranhas. Era aquele bebê sorridente, simpático, que ia no colo de qualquer desconhecido e um belo dia você sai com ele e ele começa a apresentar, a esboçar um chorinho, a não esboçar aquele sorriso com tanta facilidade, com tanta tranquilidade como antes. O primeiro medo que geralmente o bebê apresenta é justamente esse, o reconhecimento de uma pessoa que não faz parte da convivência dela, que não faz parte dos primeiros vínculos afetivos e ela começa a ter um estranhamento em relação a essa pessoa. Então é importante um pouquinho de paciência da família nesse momento, respeitar que a criança não precisa ficar passando de colo em colo, ela não precisa ficar no colo de uma pessoa que ela não está se sentindo confortável. Então esse é o primeiro medo que o bebê começa a apresentar. Outro medo que é muito comum de acontecer nessa fase é o medo aos personagens que aparecem com uma certa frequência em determinadas histórias. É o lobo mau, a bruxa, os monstros. Muitas vezes a criança vai sentir medo desses personagens, embora continue pedindo para ouvir aquela história. Mas quando chega na parte daquele personagem, ela demonstra medo, ela se encolhe, ela fica chorosa. Na verdade, quando a criança pede, para ouvir essa história, ela está tentando entender aquele personagem, aquele enredo que está sendo trabalhado e, ao mesmo tempo, ela está tentando enfrentar esse medo também. Então é importante que a gente ajude a criança nesse momento e não reforce esse medo, que às vezes o adulto usa isso a favor dele, A criança um pouquinho mais velha, em torno dos 5, 6 anos, às vezes começa a demonstrar medo do escuro. Era aquela criança que dormia no quarto sozinha, com a luz apagada e nunca teve nenhum problema. De repente, esse escuro passa a ser um pouco mais ameaçador e a criança começa a associar o escuro como uma situação perigosa. Então a gente precisa ter também um pouquinho de paciência com a criança nesse momento, temporariamente, até que a criança se sinta novamente segura, relaxe e comece a dormir novamente sozinha no seu quarto no escuro. Nessa fase também, a criança começa a apresentar medo da morte. Medo de perder as pessoas que estão no seu entorno e que são afetivamente ligadas a ela, porque viu em algum desenho, ouviu algum comentário. Então a morte começa a se tornar mais concreta para essa criança. Só que ela se torna concreta para a criança, ela já entendeu que é um fato da vida, mas ela não entende o porquê acontece, como acontece, quando acontece. É uma situação que gera muita insegurança para a criança. A família, ao perceber a criança demonstrando medo da morte, precisa conversar com ela sobre esse assunto, dar a explicação objetiva, clara para a criança sobre a morte, sobre as crenças que a família tem em relação a isso e vai ajudando a criança a entender um pouco essa situação. Com a criança um pouco mais velha, entre 7 e 10 anos, geralmente os medos já são medos relacionados mais ao contexto social, principalmente à escola. Esse medo ele vai se caracterizar pelo medo de errar, pelo medo do fracasso escolar, pelo medo de não ser aceito por esse grupo de amigos, se for o caso de uma escola nova. Então são situações também muito comuns e a gente precisa ter atenção nesse sentido. Tanto nessa situação da escola, como em todas as situações que eu relatei anteriormente, é importante que a criança se sinta acolhida. A gente não pode banalizar o medo da criança. O medo é real, a criança está sentindo esse medo. A gente precisa ajudá-la a enfrentar esse medo, a mostrar que muitas vezes esse medo ele é importante sim. Então a gente precisa trabalhar esse medo como algo real, algo concreto, algo que não pode ser banalizado, mas também não pode ser exagerado. A gente tem que lidar com essa situação de uma forma muito tranquila, passar tranquilidade e segurança para a criança no momento dessa conversa. Espero ter ajudado você a ajudar o seu filho a enfrentar os medos que ele tem. Se você gostou do nosso vídeo,
Curte, compartilhe com outros amigos, se inscreva no nosso canal e acompanhe Estúdio da Criança nas redes sociais.